poder e da tua palavra, oh Deus, venha falar em cada coração, em cada vida, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Vamos ler a palavra em João 8, que é o tema, né, da campanha, que é João 8, 32. E aí nós vamos ler alguns versículos na Bíblia, que aí eu vou ministrar a palavra, mas Deus vai dar a palavra em nome de Jesus, porque a palavra é dele. Não sou pregador, apenas sou um mensageiro de Deus. E o que Deus colocar na minha boca, eu falo. Mas eu não sou pregador de multidões, porque tem pessoas que se vangloriam, que eu peguei, não. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos vivos. Não existe super crente, não existe super pastor e não existe super missionário. Nós vivemos pela graça de Deus e a misericórdia de Jesus, que Ele nos coloca de pé, nos liberta e coloca o Espírito Santo e nós fazemos a obra dele. Aleluia. João 8, no versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como diz que seremos livres? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Amém? Aí aqui nós vamos ler em João 8, primeiro, que todo mundo conhece essa mensagem. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E amanheceu, voltou novamente ao templo, e todos os povos vinham ter ele, e assentado ensinava, e escrevendo, e os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram-na ficar em pé no meio de todos, e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, e na lei de Moisés, que é a lei mosaica, nos ordena apedrejar essa mulher. E tu, o que diz? No versículo 6, dizia isso para tentá-lo, para tentar o ter assim motivo para acusar. Mas Jesus, inclinando-se a cabeça, a escrever a terra com o dedo, como os insistisse perguntar. Jesus levantou e lhe disse: quem dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E iniciou-se e continuou a escrever no chão. Mas ouvindo ele estas respostas, saíram um por um, e começou pelo mais velho. E Jesus ficou só com a mulher ao meio, onde estava erguida. Erguindo-se Jesus, e não vendo ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor.
Então Jesus lhe disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Amém. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, nós vemos na palavra Deus falando através do filho dele, usando o apóstolo João, inspirado pelo Espírito do Deus vivo, falando acerca da verdade. Jesus Cristo, ele falava a verdade, testificava dele mesmo e não precisaria testemunho, porque o que ele falava cumpria, porque ele sendo filho, servo, profeta e Deus. Ele falou: eu sou a luz do mundo, e quem me seguir não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E na verdade vos digo que aquele que guardar a minha palavra, ele não morrerá, mas passará da morte para a vida. Jesus Cristo, ele testificou dele mesmo. E os judeus naquela época condenaram Jesus, censurando, dizendo que Jesus tinha demônio. Porque como pode dizer que guardar a palavra não morrerá? Morreu os profetas, morreu Moisés, morreu o pai Abraão. Mas Jesus falou: antes dele eu sou. Abraão me viu e se alegrou quando me viu. Quando ele falou isso, alguns judeus creram na palavra dele. E aí Jesus foi instruindo e falou: conhecereis a verdade vos libertará. E ali aqueles judeus, como nós não somos escravos de ninguém para ser liberto, mas Jesus falou: quem comete pecado é escravo do pecado. Às vezes a pessoa está na igreja, ele lê a Bíblia, ele clama a Deus, ele ora e continua sendo escravo. Mas Jesus trouxe aqui nessa noite, nós entramos crente, mas vamos sair daqui mais crente em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é transformadora, libertadora e poderosa e eficaz, e eu creio nesse Jesus que eu prego. Aleluia. E ali Jesus foi falando: se a verdade vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Quando o homem vai para a presença de Deus, nós temos que conhecer a Deus de corpo, alma e espírito, e se lançar na presença dele, para ele libertar do pecado, da maldição do mundo. Porque a palavra deles nos diz que nós não devemos amar o mundo, nem o que o mundo oferece, porque o que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo, ele oferece muitas as coisas, e nós estamos vivendo os últimos dias na terra. No livro de Daniel 12 fala sobre acerca dos tempos que Jesus, que Deus ia multiplicar a ciência, a tecnologia na terra, que os homens iam correr de um canto para o outro. E é isso que nós estamos vendo: homem andando para a China, para a Ásia, para a Indonésia, para todos os países do mundo, porque nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Naquela época os apóstolos falavam: filhinho, já é a última hora, e o rei está voltando, que é Jesus Cristo, e já faz 2000 anos ele ainda não voltou. E eu digo em nome de Jesus, ele está mais perto ainda, e às vezes pode ainda vir ainda esse século, e eu acredito em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. A ciência se multiplicou, a tecnologia de 100 anos para cá, tudo multiplicou. E de 25 anos para cá, a tecnologia avassaladora, a internet e o meio digital, a operação da besta, do anticristo, do governo, para operar no globo terrestre, através do que? De sistema satélite, e através do microchip que muitos pregam por aí, que diz que não tem nada não, a benefício do homem, mentira de Satanás. A palavra de Deus diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, e a ciência está se multiplicando porque Deus está permitindo, que Deus vai descer
fogo nessa terra, e só vai escapar da tribulação aquele que guarda a palavra de Deus. E aquele que não guarda a palavra de Deus, que ele anda meio lá, meio cá, bombeando para lá e para cá, vai ficar, porque a trombeta vem e toca, ele não sobe. Jesus fala que só vai subir aqueles que guardam a minha palavra e obedecem. Eu livrarei ele do dia da tribulação que vai vir sobre os filhos da terra. Deus, ele vai livrar. E ali em João 8, agora nós vamos entrar na mensagem da mulher, que Deus, ele é maravilhoso, poderoso, ele não aceita pecado, ele abomina pecado, mas ele ama o pecador, e sempre Deus fala batendo no pecado, porque Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todo seja salvo, liberto e transformado. Ali na cidade, ali onde Jesus estava, o Monte das Oliveiras, orando, ele estava clamando a Deus, e amanheceu o dia, ele desceu do monte e foi ao templo ensinar, e ali ele sentado com a cabeça baixa, escrevendo no chão, vieram os judeus, os fariseus, os escribas, falando: mestre, nós pegamos essa mulher em ato de adultério, e na lei mosaica essa mulher em adultério seja apedrejada, porque a lei de Moisés é para ser apedrejada. Mas aqueles homens estavam procurando um meio para acusar o Jesus, para Jesus morrer, mas não era o tempo de ser consumado na cruz, que Jesus não ia morrer naquele momento, porque tinha algo para se concretizar na terra. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele só partiu, Deus só permitiu quando ele cumpriu a missão dela aqui na terra, que deixou as anotações que falam os atestamentos de Jesus Cristo aqui, que o atestamento é algo que, para ser registrado o atestamento, tem que morrer, o atestado de óbito. O Novo Testamento é o atestamento de Jesus Cristo que ele deixou, e ele tinha que deixar a história dele para a humanidade, para salvar as vidas. E ali Jesus Cristo escrevendo na terra, aqueles homens com aquela mulher que chegaram, trouxeram, colocaram em pé ali no meio, à frente de Jesus, e começaram a indagar para ver se Jesus ia falar alguma coisa, para eles acharem o meio para querer acusá-lo. Satanás, ele veio para matar, Satanás, ele veio para roubar, Satanás, ele veio para destruir, mas Jesus fala: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aleluia. E ali queria achar o meio para acusá-lo, Jesus, mas não era momento do nosso mestre morrer pelos nossos pecados, mas os nossos pecados foi tudo sobre ele. Ele verteu o sangue da cruz, o Cordeiro Divino de Deus, Jeová Todo-Poderoso, para que nós tenhamos direito da salvação. Mas para que nós tenhamos a salvação, temos que obedecer a palavra, temos que ser crente de verdade, andar pelo caminho estreito, entrar pela porta apertada, porque caminho largo e espaçoso é muito, que leva à perdição a muitos enganadores, anticristo, falso profeta, sobre a terra enganando a humanidade. E ali aquela mulher estava ali no meio. Mestre, nós pegamos essa mulher aqui em atos de adultério, e pela lei mosaica, pela lei de Moisés, seja apedrejado. E tu o que faz, o que diz? E Jesus calado, escrevendo, Jesus inclinou a cabeça e falou: aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra nela. Mas aqueles homens foram para o consciente. Irmão, nós que estamos aqui hoje nessa noite, façam a análise na tua mente, no teu coração, como está adiante de Deus a tua vida. Quando colocamos a nossa vida no centro da vontade de Deus, o que nós pedimos Ele faz, porque Ele é Deus, e a palavra dele é eficaz e poderosa, que Ele fala na palavra dele: se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, tudo o que pedir serás feito. Aleluia. Tem pessoas que falam: eu estou passando luta, eu estou com isso, com aquilo, eu vou para a igreja, a minha vida não muda, é só isso, só aquilo. Não fale nada, está na luta, diga glória a Deus, aleluia. Glorifica a Deus na luta, que Ele vai te tirar da luta. Deus permite que passamos pelo vale, pelo vento, para Ele nos aprovar, para Ele nos dar fé, para a nossa confiança vir viva diante dEle, aleluia.
E ali, aquela mulher estava com medo, pensando que ia morrer. Mas o dono da vida, ele agiu de misericórdia com aquela mulher. E aquelas pessoas, quando fizeram o exame de consciência, a mente acusou: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu devo ter contado uma mentira, eu devo ter negado algo para bem. Às vezes o meu vizinho estava precisando de 1 quilo de açúcar, foi lá, me pediu emprestado, eu tinha no armário, eu não emprestei. É pecado. É pecado. Se uma pessoa chegar até a mim: irmão, em casa eu não tenho nada, tem como o senhor me arrumar um pacote de arroz, 1 quilo de feijão e 1 de açúcar, um pacote de café, lata de óleo? Meu armário tem. Ah, irmão, amém, eu não tenho não, ainda vou fazer compra, vamos orar, Deus vai dar vitória. E as coisas lá dentro do meu armário, as coisas lá dentro do armário, os olhos de Deus veem. Nada se esconde nos olhos de Deus. Posso fazer qualquer coisa escondido do pastor, da igreja, do obreiro e de todos, ninguém está vendo, mas os olhos de Deus veem. E Jesus sabia que aqueles homens estavam em pecado. Como ele era Deus, ele via, sondou os corações. Deus está sondando cada coração hoje aqui nessa noite. Hoje aqui nós entramos crente, é para nós sair daqui mais crente em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela vem para transformar, edificar, ainda que seja uma palavra forte, mas Deus não mata ninguém. Deus, ele fala porque ele tem amor à alma e à vida, e ele quer salvar. Os falsos profetas enganadores, eles pregam a palavra, pregando eloquente, palavras bonitas e arrastando multidão, porque está interessado no dízimo, no dinheiro e nas ofertas. Essa igreja aqui, o pastor presidente, ele trabalha para se alimentar. O pastor de Carlos, ele trabalha. Eu estou aqui, também trabalho. Nós não estamos aqui por dinheiro, nós estamos aqui porque amamos a alma e amamos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós não andamos fazendo a obra de Deus interessado em dinheiro, não. Mas a obra de Deus, ela necessita. Tem igreja no Nordeste que o pastor ajuda os obreiros lá. Mas nós aqui, todos os obreiros dessa igreja pentecostal, o Senhor que sara, trabalha, vive do seu suor, não defraudando, nem arrancando lã e gordura das ovelhas, que você dando vai receber. Não, você vai receber a bênção de Deus. O que Deus tem para você é salvação. As bênçãos de Deus vêm, mas é na obediência. Se não obedecer, não tem bênção, só tem miséria e derrota. A verdade é essa. A Bíblia está lá escrito no livro de Deuteronômio, as bênçãos e as maldições. Se você pegar o versículo 21, lendo lá em diante, vai ver terrivelmente o desobediente. E ali Jesus levanta a cabeça e olha para a mulher. Não viu ninguém. Cadê, mulher, os teus acusadores? Saíram, Senhor, e nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja a palavra de Deus. Deus fala lá no livro de Deuteronômio, fala no livro de Isaías primeiro, sobre a obediência, comerás o melhor da terra. E Jesus usou a mesma palavra, vai e não peques mais. Em algumas versões fala, vai e não peques mais, para que não aconteça coisas piores. Porque o crente, quando ele aceita Jesus, que ele recebe o selo do Espírito Santo, ele não é mais terrestre, ele é um ser de Deus. Está passando por aqui de passagem forasteiro, mas a morada dele não é aqui, a morada dele é lá no céu. E se ele desobedecer a palavra de Deus, Deus vai apertar ele. Vem tudo de ruim na vida dele, o crente desobediente. Desemprego, aflição, raiva, ódio. Mas quando ele guarda e obedece a palavra de Deus, ele passa pela luta e vai dando glória a Deus. Ele passa pela luta, vai dizendo aleluia. Ele passa pela luta, vai sentindo Deus. Ele passa pela luta, ele vê a mão de Deus.
E Deus vem exaltando, porque o crente que ele é fiel a Deus, quando ele passa pela luta, pode ter certeza que Deus se levanta e Deus derrama as bênçãos na vida dele. O crente não passa a luta em vão. Agora o homem, quando ele está no natural, que ele está no natural, no momento que ele passa a luta, ainda sendo crente, vai para um copo de cerveja, vai nas escondidas. Às vezes a mulher não é crente, ou o marido não é crente, daí a pouco está no mundo. E aí Deus não se agrada desse tais. Deus se agrada daquele homem, igual foi falado aqui, que nem Sedaque, Mesaque, Abidenego, ainda vê na fornalha lá aquecendo, dizendo que vai morrer. E ele dizendo, mas eu não nego o meu Altíssimo, porque ele vive e reina para sempre. Deus quer que nós seja valente. Ainda nós vemos a dificuldade do mal lá na frente, mas nós cremos que Deus é Deus, que ele abre o mar e nós passa. Se ele não abrir o mar, ele faz ponte e nós passamos por cima, porque ele tem poder nos céus e na terra. Ele tem poder nas árvores e nas águas. Ele tem poder sobre o vento. Ele tem poder sobre a tua vida. Ele tem poder sobre a minha vida, porque ele é Deus. Glória a Deus. Maravilha. E aqui nós vamos ver aqui sobre os tais que servem a Deus por vanglória, que servem a Deus por arrogância, que serve a Deus pela soberba, pela inveja, não tem piedade, não age de misericórdia e se preocupa com os status, se preocupa com riquezas. Aqui nós vamos ver Deus falar. Vamos ver Deus falar aqui. Em nome de Jesus. E aqui nós vamos ler aqui em Judas, no versículo 5. Vamos ler aqui algum versículo, no versículo 5, sobre os profetas que pregam por dinheiro, os Balaão, faz grandes eventos, mas preocupado com a lã e a gordura. E duro vai ser o juízo desses homens, porque vai perecer. Todos vêm vestidos de ovelha, mas lobo não ama a alma. Quer a vanglória, a luxúria. E o evangelho, nós somos forasteiros. Nós temos que pregar o evangelho por amor. A vida e as almas. Sabe por quê? Jesus, ele provou na multiplicação dos 5 peixes e os pedaços de pães, que quase 5.000 homens tinha. A Bíblia fala que tinha cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então tinha mais de 15.000. Se for juntar, porque naquela época tinha muita gente e os judeus, eles geravam muita família. Tinha mais de 15.000. E ele se preocupou com todos. Ele arrancou dinheiro? Não, ele deu comida. Glória a Deus. Então, o homem de Deus, ele tem que se preocupar com a alma, com a vida da pessoa. Não querer arrancar o que ela não tem. Muitos coitadinhos se acabando na construção civil, trabalhando de dia e de noite, ganhando um salário que mal dá para comer. E se for comprar comidas mais caras, não dá nem para comer, pelo salário que ganha aqui no Brasil. E aí dá primícia de R$1.000 que Deus vai te abençoar. Mas eles não ensinam que você tem que santificar o teu corpo, senão não vê Deus. Segundo Coríntios 7, Jesus fala, pelo amor dele, nós temos que ter uma vida santa, no temor ao Senhor. Abra aí, segundo Coríntios 7, vem aí. No temor ao Senhor.
Nós temos que ter uma vida santa. O que é uma vida santa? É separada do mundo, fora de modas e de vaidade, porque Deus é santo. E quando o homem abandona as modas e a vaidade, o Espírito de Deus vem sobre a vida dele, aleluia. Leia aí, pastor. 2 Coríntios 7. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Amém. Está vendo aí? Deus, Ele quer santidade. Jesus fala, seja santo porque eu sou santo. O apóstolo Paulo falou, seja imitadores de Cristo. Eu sempre falo isso, toda a pregação que eu falo. Seja imitadores de Cristo assim como eu sou. Nós somos testemunha de Deus vivo aqui na terra. Nós temos que testificar Jesus, mostrar Jesus em nossa vida, pela nossa veste, pela nossa conduta, pela nossa conversa. Aonde nós for, nós temos que representar Cristo Jesus. Aqui vamos ler em Judas primeiro, no versículo 5. Exaltar a punição dos ímpios. Porque o homem, quando ele comete, ainda pregando a palavra de Deus, cometendo delito, ele é considerado para Deus e para Jesus e na palavra dele, pelos apóstolos, de ímpio. E Deus ainda opera pela misericórdia. E no livro de Apocalipse fala que quando fosse nos últimos dias, Deus permitiria o espírito do erro operar. O próprio Deus permitiria. E Deus opera pela misericórdia. Porque Ele ama aquelas almas. Mas aquele tal, vamos ler aqui. Eu passei aqui o negócio do óculos e para mim... O óculos está falhando. Agora melhorou, vamos ler. Embora estejas ciente de tudo isso, quero vos lembrar que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, e depois destruiu os quais não creram. Tem gente que ele prega a palavra de Deus, prega riqueza, prosperidade, mas não ensina o povo a santificar, não ensina o sacrifício da cruz, que foi Jesus que morreu por nós pecadores. Não crere na riqueza e na prosperidade, está enganado pelo ego, pela vanglória. Aquele povo que saíram do Egito, viram a mão de Deus, sabia que foi Deus, mas não cria de verdade. E Deus sabe, no livro do profeta Naum 7 primeiro, Deus sabe aqueles que confiam nele. E aí vamos aqui. Os anjos que não guardaram os seus estados original, mas desobedeceram a sua própria morada, e eles os têm guardado em trevas e em correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo algum estes, Sodoma, Gomorra e as cidades e ao redor, entre tanto prostituição, relações carnais e antinaturais, sobre o castigo pelo fogo eterno, serve de exemplo. Da mesma forma, estes senhores alucinado e não só contaminar seus próprios corpos, como também rejeita a autoridade e difama as autoridades superiores. Contudo,
Aí aqui fala, contudo tem o mesmo arcanjo Miguel, quando disputou o corpo de Moisés, que ele falou, o Senhor te repreenda. A minha vista está baiana, irmão. Mas eu vou um minutinho aqui. Sim, não, já achei. Pronto. Vamos ler no 10. Todavia, difama todos que não entendem, como os animais, irracional, se corrompe até nas coisas que compreende. Um animal, ele não pensa, ele se corrompe até nas coisas que ele entende, porque ele não pensa e nós pensamos. Ai deles, porque seguirem caminho de Caim, veja aí, faz as coisas, pensa, mas faz as coisas, tem raciocínio, sabe que está fazendo errado e continua no erro. Aí veja aqui, nós vamos orar. Caim e mordos pelos ganância, caíram na erro de Balaão e foram destruídos, rebelião de Corá. Estes homens são como rocha. Está vendo aí? Esses homens são como rocha. As pessoas têm ele como rocha, como uma firmeza, domina e engana multidões. Mas que palavra bonita, mas que homem que tem uma palavra realmente que derruba avião. Mas interiormente são lobos devoradores. Aí vamos ver aqui, porque eu dei uma paradinha, irmão, que eu ler aqui. E a vossa, estes homens são como rocha submersa em vossas festas de fraternidade, comendo juntos sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmo e são nuvens sem água, impedindo pelo vento, árvores em plena época dos frutos, desprovada desde as 2 vezes morta e arrancada pela raiz. São